Olá, igreja, a paz do Senhor. Amados, eu estou sentindo muita falta do nosso convívio, de estarmos juntos e de abraçar, mas eu creio que foi Deus que preparou esse tempo para nós, um tempo da gente ficar reservados e não isolados. Nós não estamos isolados, nós estamos reservados para um tempo com Deus, um tempo com a nossa família, um tempo de qualidade. Isso se chama tempo de qualidade, quando nós não tiramos esse tempo, Deus vai forçar que ele aconteça, para que a gente viva, porque Deus ele tem o melhor para nós. Então, em meio às crises, Deus tem o melhor para nós. Então, queridos, Igreja do Senhor, esse é um tempo de Deus para nós. Eu quero que a gente venha aproveitar como igreja todos esses momentos que nós estamos tendo para meditação, para estar com a nossa família, para a gente poder se aproximar mais de Deus, para a gente acreditar mais naquilo que Deus ele tem falado para nós e exercer a nossa fé. Porque sem fé, como que nós vamos vencer o mundo, vencer as batalhas, se nós não temos fé? Não é verdade? Então, mas nessa noite nós estamos reunidos para realmente adorar e dar um culto a Deus, o nosso culto ao Senhor. E nesse culto nós queremos deixar que o Espírito Santo ele ministre no nosso coração, que nós possamos nos envolver tanto com o Senhor, que a presença dele venha a ser muito real, venha a ser como na essência nas nossas vidas. E para nossa meditação, nós vamos estar com um louvor que diz: aguenta firme. Você está firme? Então, na letra desse louvor, eu quero que você medite, porque aguenta firme, não desista, nunca pare de lutar. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos, dos seus projetos, não desista. Então, fique com essa meditação. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele quer ouvir a nossa adoração. Amém? Aguenta firme. Aguenta firme. Não desista. Aguenta firme. Fica firme. Não desista. Não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Se você não desistir, pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer.
Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença. Cure as tuas feridas e te faça vencedor, e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Diga, eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Graça e paz, Igreja do Senhor, como é que vocês estão? Em tempos de dificuldades, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E o louvor já disse tudo, para nós aguentarmos firmes e não desistirmos. Amém? Mas sem mais delongas, eu convido você, ouvinte, a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 22 e o 23, porque o nosso tema nessa palavra é perdão e arrependimento. Esse é o nosso tema para esse tempo. E esses dois versículos têm falado muito aos nossos corações, eu tenho certeza que vai falar no coração de cada um de vocês. Abram com suas Bíblias então e nós vamos meditar nessa palavra. O versículo 22 diz assim: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Nós vamos falar com o Pai. O Espírito Santo de Deus, Ele está nos conduzindo. É Ele que tem falado conosco, Ele que tem estado conosco esse tempo. E não vai ser diferente nesse momento. Você que está em casa, eu quero que você feche os seus olhos e ore conosco nesta hora. Pai bendito, nós estamos na Tua presença, Te glorificamos e Te exaltamos, ó Deus. Meu Deus, já lemos a Tua santa palavra.
Queremos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, traga revelação ao coração de cada um dos teus filhos, da tua igreja, Senhor, reunida, meu Deus, aonde estiverem neste momento. Pai querido, nós convidamos o Senhor a ficar conosco, Pai, porque nós sem o Senhor não somos nada. Por isso, ó Deus, toma tudo em tuas mãos. Toma cada lar, meu Deus, a qual essa palavra vai entrar, meu Deus. Meu Deus, e fala a cada coração de uma maneira específica e especial. Nós te agradecemos por este momento e te damos graça em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse texto de Atos, se a gente for ler o capítulo todo, 8, os capítulos anteriores, nós vamos ter um tempo em que a igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos. Para ser mais claro, depois da morte de Estevão, houve um grande tumulto e a igreja estava assim muito conturbada, e Saulo, ele prendia os cristãos que professavam a fé em Jesus Cristo. E era um tempo de muita tribulação, de muita luta, de muita batalha, né? E os cristãos eram presos e eles não entendiam essa situação. E Saulo perseguia o povo de Deus. E ele tinha prazer nisso. Ele tinha prazer em estar perseguindo, em estar coagindo o povo escolhido pelo Senhor. O que ele não imaginava é que Deus vê tudo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, via tudo isso. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ah, mas como assim? Ele começou a ser perseguido. Porque nada foge do controle de Deus. Deus tem tudo sob controle. Tudo está no controle de Deus. Essa praga que veio assolando algumas nações, assolando a nossa nação, o Brasil, né, trazendo problemas, perturbações, isolamento, tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle em momento algum, Ele continua sendo Deus e continua com o controle. E o que Saulo não imaginava é que Deus estava olhando e estava assim, já tinha escolhido ele para o ministério. Nesse tempo de que ele perseguia os cristãos, Deus olhava e não via ninguém com tal autoridade, com tal determinação, para pregar o evangelho para daquelas cidades daquela época. E Deus levanta Paulo nesse tempo, Saulo, né, como conhecido. E Deus, ele não vê como vê o homem. O homem olhava e não via uma solução. Mas Deus olha o problema e desse problema ele cria uma vitória, ele cria uma bênção. E Deus, nesse contexto, ele chama Saulo, para o seu ministério. Quem sabe Deus não está moldando o seu caráter para um grande ministério, nesse tempo que ele tem nos confinado em casa, tem permitido esses dias a gente estar fora da comunhão com os irmãos, de estarmos juntos, né, no templo, adorando ao Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor nas nossas casas, estamos adorando ao Senhor, continuamos fazendo nossos cultos domésticos, lendo a palavra, orando. Mas é um tempo que Deus permitiu, porque o homem anda muito rápido, o homem anda conforme a sua vontade, e Deus não tem se agradado. Deus quer comunhão, Deus quer nesse momento trazer a igreja para mais perto dele. Quem sabe nesse momento Deus não está trabalhando na sua vida, Deus está falando para você aí: eu estou te dando um ministério que você até então, com a correria do dia a dia, você nunca parou para buscar isso. E nesse tempo, Deus está trabalhando para que você saia daí uma pessoa melhor, um cristão melhor e com um ministério do chamado do Senhor, não é? Então fique atento ao que Deus está falando nesse tempo. Deus está nos moldando para uma grande obra. Amém? Para nós continuarmos, o período que a nação está vivendo e o mundo, por que não dizer assim,
é propício para uma reflexão, para se chegar ao arrependimento. O texto que lemos nos mostra a necessidade do homem se arrepender. O coração de Saulo estava cheio de malignidade, seus pensamentos eram impuros, cheio de maldade, desejos de vingança, desejos de morte, porque ele tinha prazer em ver os cristãos passarem por aquela situação. Ele tinha prazer em ver o homem morrer daquela forma. Então, Deus viu nisso uma grande oportunidade para transformar a vida dele. E nesse tempo, eu creio que Deus tem suas estratégias. Nós imaginamos da nossa forma, viajamos para dentro de nós, viajamos na palavra. Deus tem as estratégias dele de trabalhar. E nós só temos que obedecer. Por que é um tempo de nos arrependermos? Deus diz que não é um tempo de nos arrependermos, porque o coração do homem está cheio de maldade. E cheio de maldade, Deus não pode operar. Então nós temos que nos despir das sujeiras, das imundícies que fomos contaminados pelo mundo, para dar lugar a Deus trabalhar na nossa vida e através de nós. E é assim que Deus fez na vida de Paulo. Um homem cheio de conhecimentos teóricos, mas que estava com o coração cheio de maldade. Então Deus muda a história dele. Então Deus quer alcançar multidões, Deus quer alcançar nações através das nossas vidas, através da sua vida, através da palavra dele. E Deus achou, nesse tempo é um tempo oportuno de Deus fazer isso. É um tempo em que o homem está sensível, vulnerável às coisas de Deus, com medo de ser contagiado, com medo da sua família ser contagiada, com medo de morrer. É tempo então do homem buscar o arrependimento, o perdão do Senhor, para poder estar de bem com o Senhor, com a sociedade, com a família, no seu trabalho. É um tempo em que Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural. Então não é um tempo para nós ficarmos lamentando, é um tempo de nós buscarmos o Senhor e glorificarmos ao Senhor por termos a oportunidade de nos arrepender, de olhar para dentro de nós, de viajarmos para dentro de nós, de colocar as coisas em ordem dentro de nós, sabe, de estarmos mais próximos, como falou a pastora, né, no início, estarmos mais próximos da nossa família, abraçarmos a nossa família, comungarmos com a nossa família, que isso às vezes está se tornando difícil. O homem, na sua busca pelo mais, ele tem se distanciado da família, tem se distanciado das coisas que Deus criou como prioridade. Ele tem se distanciado para trazer o melhor, para fazer o melhor, para dar o melhor. Será que isso é o que Deus quer para as famílias de hoje? O homem tem que trabalhar, temos que trabalhar sim, mas nós temos que saber separar essas coisas, sabemos equilibrar essas coisas, porque a nossa família é importante, a nossa família é especial, e nós temos visto nesse tempo que as famílias estão mais juntas, estão juntinhas. Será que Deus precisou trazer uma praga para poder trazer a união da família, a comunhão da família? Essa é uma pergunta que fica para o nosso coração e para a igreja, para os ouvintes. Deus, ele está trabalhando de uma forma sobrenatural. Em Atos 3,19, Paulo diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse versículo é tremendo. Para vir um tempo de refrigério na nossa vida, é preciso nós passarmos por esse processo. É preciso haver um tempo de arrependimento e um tempo de conserto, um tempo de pedir perdão, de liberar perdão. Porque quantas pessoas estão dentro da mesma casa e tem muitas questões que não estão resolvidas. Então Deus está trazendo esse tempo para a gente estar fazendo análise,
para nós estarmos olhando para dentro de nós e olhando para aqueles que estão ao nosso lado e falando para Deus: Senhor, onde eu errei? É tempo de fazer essas perguntas para Deus te responder. E as respostas a todas essas perguntas está dentro de você. Deus vai responder, cada um no seu individual. Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural, volto a dizer. Por que precisou tudo isso? Houve um tempo em que o homem está sendo contaminado nessa geração pelas coisas que satisfazem o desejo da carne e tem se esquecido de Deus. Existe uma lacuna muito grande entre Deus e o homem, e isso tem feito separação entre Deus e o homem, o pecado. O pecado é a separação que tem feito de Deus e o homem. E Deus, ele tem nos dado palavras e mais palavras nesse tempo. O que tem separado o homem de Deus é o pecado. Então, para isso, o que ele diz? Precisa se arrepender, precisa fazer conserto. E Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o seu rosto. Vocês entendem por que Deus permite algumas coisas acontecerem no mundo, nas nações? A solução está perto de você. E Deus já te deu as diretrizes. Basta você seguir o manual de instrução, que é a palavra de Deus. Essa que nós terminamos de ler, que nós temos lido. Esse é o manual do homem. Essa é a bússola que vai nos tirar. Essa é a bússola que vai nos direcionar. Está tudo aqui. Os projetos de Deus estão todos aqui. Deus já deu as instruções. É só nós orarmos e pedirmos em oração perdão ao Senhor, em arrependimento lá no nosso quarto, no nosso quebrantamento diante do Senhor, porque o homem falha, o homem é falho. Então precisa haver tempo de arrependimento. E esse é o tempo de buscarmos isso para nossas vidas. Existe todo um preparo. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Ele faz tudo dentro do seu jeito, da sua forma. Ele faz o processo, ele avisa e ele vai moldando essas coisas para nos encaixarmos nela. E nós temos que louvar a Deus por estarmos encaixados nessa geração, nesse tempo. Porque Deus nos chamou para esse tempo, não para nós ficarmos acuados, escondidos, mas para profetizarmos a palavra do Senhor, para orarmos, para buscarmos de Deus a direção, para buscarmos do Senhor o entendimento, o discernimento daquilo que Deus está falando e fazendo nesse tempo. Porque muitos estão precisando da minha palavra, da sua palavra, da nossa palavra. E se nós não tivermos um tempo de preparação, nós não vamos ter o que dar. Nós não vamos ter como alimentar as pessoas que vão chegar até nós, até a igreja do Senhor. Deus deseja ouvir o seu clamor, a sua oração, o seu quebrantamento. O desejo de Deus é perdoar a sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa agir. Sem ação não tem mudança. Não há mudança. Sem uma ação, sem você agir, não tem como Deus mover. Você precisa se achegar a Deus. Você precisa entender que não é o outro que está precisando, que esse tempo é para você. Esse tempo é para você e é para nós acertarmos a nossa vida. No livro de 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns
a tenham como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Esse é o desejo do Senhor para esse tempo. Esse é o desejo do Senhor para a igreja dele. Esse é o desejo do Senhor de resgatarmos as pessoas que estão no mundo. Mas para isso, o conserto vai precisar começar dentro de cada um, dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor que somos nós. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. E a mudança precisa começar de dentro para fora. Para Deus fazer uma grande obra, a mudança precisa começar aqui dentro. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, qual é o chamado de Deus, o que Deus quer fazer conosco nesse tempo. O desejo dele é que os seus filhos, o povo que ele separou, que ele escolheu, que ainda tem muitos perdidos dentro da igreja, que precisam se voltar para o Senhor, que precisam se consertar, que precisam pedir perdão, que precisam de arrependimento, se voltar para Ele, mesmo que isso esteja gerando dor, é preciso você passar por isso. É necessário você passar por isso para que você entenda o tamanho do poder de Deus e o tamanho do amor dele por sua vida. Depende exclusivamente de sua atitude. A mudança que Deus está esperando, ela está dentro de você e depende de você. A mudança que você vai tomar pode mudar a circunstância ao seu redor, pode mudar a igreja onde você está inserido, onde Deus te colocou para ser bênção, onde Deus te escolheu, Deus te chamou, escolheu você pelo nome. Então a mudança que vai partir de dentro de você vai mudar o contexto onde você está, vai mudar o contexto geral de onde você vive, de onde você prega, de onde você trabalha, de onde você ora, de onde você busca o Senhor. E nós vamos continuar clamando a Deus por isso. E é tempo de nós não perdermos essa chance. Deus está dando uma chance para o teu povo, para a igreja do Senhor. Por que Ele não está dando essa chance de conserto? Porque existem pessoas clamando, gritando por socorro, sem direção. E Ele precisa de uma igreja lavada, remida, transformada, para ir lá fora, resgatar esses que são escolhidos do Senhor, que estão lá fora, precisando de socorro. Então você é um agente de socorro. Você é um agente de milagre que Deus está trabalhando nesse tempo, te preparando para você ir lá e resgatar aquele que está perdido. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro buscando de Deus, conversando com Deus, perguntando para Deus aonde eu caí, como eu errei, onde eu tenho que consertar. E Deus vai falar. Deus vai falar. Vai falar com você e você vai entender. Vai falar coisas que você vai sentir dor, que vai chegar na tua alma e você vai sentir dor, mas você vai precisar ouvir. Você vai precisar ouvir. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai precisar dar crédito à voz dele. Amém, querido? É tempo de mudança interior. Não perca essa chance. Você foi preparado para viver essa geração. Deus tem um propósito. Busque as respostas. Deus tem demonstrado seu amor para com a humanidade. Em Romanos 5:8, no versículo 8 e 9, diz, Paulo fala assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Você quer ser salvo da ira de Deus? Então comece a buscar. Comece a buscar. Mas isso foi insignificante. Não é insignificante. Você precisa consertar. Deus deu o seu único filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida.
E o que nós temos feito com essa vida que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Será que nós estamos servindo de qualquer maneira? É tempo de olharmos e nos humilharmos diante do Senhor, diante da autoridade de Deus, diante do poder de Deus, e confessarmos realmente uns aos outros os nossos pecados. Deus, Ele tem isso. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ele nos justificando com seu sangue o nosso pecado. E o que nós temos feito? Isso é para nós entendermos, é para nós meditarmos. O que eu estou fazendo com tudo isso que Deus tem me dado, com tudo isso que Deus tem colocado diante de mim, o amor que Deus tem dado pela minha vida. Trocou a sua vida, desceu a esse mundo, se tornou homem, largou a glória para viver nesse mundo de pecado, por amor a você e a mim. E qual é a nossa parte nisso tudo? O que nós estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor? Para darmos continuidade ao chamado do Senhor. O homem andava sem direção, perdido, desgarrado. Jesus precisou vir ao mundo para resgatá-lo. Ele derramou seu sangue para que o mundo entendesse quem ele era e quem ele é. Mas ainda assim, muitos não entenderam o seu propósito. O plano de Deus é levar o homem ao arrependimento. Para isso, ele precisa pedir perdão. Perdão e arrependimento são duas vias de mão dupla. Elas seguem juntas. Um sem o outro não faz sentido. Se são mãos duplas, um sem o outro não vai fazer sentido. E Deus, Ele tem preparado isso nesse tempo. Sem perdão, não há arrependimento. Jesus pagou esse preço alto, mais alto preço por sua vida. Agora é sua vez de fazer algo para engrandecer o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja engrandecido. Nesse tempo de escassez, nesse tempo onde todos passando por medo, estão todos em casa, é um tempo de meditação, é um tempo de humilhação diante de Deus. É um tempo de falarmos com o Pai, de buscarmos a presença dEle, de estarmos a sós com Ele. Quanto tempo você tem que você não fica a sós com o Senhor? E Ele deu esse tempo para nós. É como se nós tivéssemos nessa quarentena um jejum com o Senhor, um tempo de estarmos a sós com o nosso Deus, de comunicarmos com Ele, de falarmos das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, e ouvirmos a voz dEle suave, nos consolando, nos confortando, nos dando esperança. Foi necessário esse tempo. É necessário passarmos por esse tempo. E eu sou grata ao Senhor por estarmos passando nesse período, estarmos passando por tudo isso. E para nós continuarmos e encerrarmos, o que separa o homem de Deus é o pecado. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se volte para dentro de você, olhe lá no fundo de sua alma, reflita, veja onde você caiu e volte, conserte, faça acertos, se arrependa, peça perdão. Jesus está pronto para te perdoar e para se achegar a você, para te abraçar com todo o amor, porque ele te ama. Ele não ama as suas atitudes, Ele não ama aquilo que você diz, que é contra os preceitos dEle. Ele não ama aquilo que você tem feito.
mas Ele ama você, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Ele te fez com um propósito. E Ele está chamando você para a responsabilidade desse tempo. A responsabilidade do propósito a qual você foi feito. Você foi chamado, você foi escolhido. Amém, queridos? E para concluirmos, não veja nesse tempo os acontecimentos dos últimos dias como o fim de todas as coisas, mas olhe para ele como o começo de um novo tempo. Olhe para essa situação e veja como um começo de uma nova experiência com Deus, de uma nova mudança de vida, uma mudança de hábito. Não perca isso que você aprendeu durante esses dias, sabe? Essa proximidade do Senhor, essa intimidade com Deus, com a sua família. Não perca isso. Esse tempo é um tempo de amadurecimento. Aproveite para estar mais perto, sim, daqueles que você ama, da sua família, de quem você convive, de quem você gosta de estar perto. Entenda que essa é a oportunidade para você perdoar e pedir perdão para esses que estão perto de você. Porque às vezes entre filho e mãe, pai, esposa, marido, mas eu falei isso, não concordei com meu pai, não concordei com a minha mãe, ou não concordei com meu esposo e vice-versa. E aí a gente deixa passar. Mas é nesse tempo que você vai fazer uma análise, que você precisa pedir perdão em algumas coisas que parecem pequeninas, mas que o inimigo pode estar ali aproveitando disso e endurecendo seu coração. Então é tempo de você olhar e se arrepender. É tempo de mudança, é tempo de crescimento, é tempo de você parar de murmurar, de reclamar, e é tempo de você buscar a presença de Deus, chamar a presença de Deus para sua casa, chamar a presença de Deus para o convívio da sua família. É tempo de você ouvir os comandos de Deus e entender que Ele tem um propósito para a sua vida. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca a confiança. Continua fazendo seus projetos, continua com a esperança, porque Deus é a esperança, o Senhor é a nossa esperança. Mas você não pode perder nada disso, mas você tem que se fortalecer e confie no Senhor. Ele sabe por que razão o mundo está passando por toda essa situação. E Ele diz, sabe o que? Se faz necessário, para que o homem, para que o meu filho, para que o meu povo se volte para mim. E comece a entender que eu continuo sendo o mesmo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O homem precisa se quebrantar diante da minha presença. O homem precisa se quebrantar diante de Deus. O homem precisa buscar de Deus. É tempo de buscarmos mais a presença do Pai. E essa é a mensagem que Deus tem dado para a igreja do Senhor nesse tempo. Continue confiando. Não perca a sua fé. Não perca a esperança. Mas acredite, Deus está lutando por você. Não pare de lutar. Continue lutando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Diante dessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite, que ela fique para a nossa meditação, que nossos corações possam se quebrantar diante de Deus, de nós termos atitudes de mudança realmente, que esse é um tempo de mudança. Então que essa palavra, ela possa, penetrar no nosso coração como uma espada de 2 gumes e atravessar o espírito, juntas, medulas, para que a gente possa realmente estarmos envolvidos com aquilo que Deus quer de nós, que Deus quer trabalhar em nós nesse tempo. Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder adorar a Ele, de poder servir a Ele, de a gente não ter caído na fé. Então, que nós possamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus,
nesse momento, para que Ele possa aceitar a nossa adoração, que a nossa adoração possa subir aos céus, possa ir de encontro ao Senhor e Ele se agradar de nós. Se você está triste, se você está desesperado, você que está me ouvindo nesse momento, eu quero orar com você, que essa palavra seja direcionada ao seu coração, e que você encontre em meio às tribulações, em meio às dores, em meio às suas guerras, você encontre paz, você encontre abrigo, que aquilo que você precisa, eu quero dizer para você, você encontra em Deus. Então, ore comigo nessa hora, junte a sua fé com a minha fé, com a fé da igreja, e receba do Senhor nesse momento. Feche teus olhos e fale com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, te adorando, te servindo, te adorando. E nós oramos, Pai, para que o coração do Teu povo, o coração da Tua igreja, se quebrante diante de Ti, Senhor. Senhor, que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja um exemplo de renúncia, de entrega nesse tempo. Pai, eu oro por aqueles que estão me ouvindo nessa hora, que estão, Senhor, desesperados, que estão, Senhor, angustiados, que estão preocupados, ó Deus, com o dia de amanhã, estão preocupados com as situações, mesmo, meu Deus, que elas estão vivendo, Senhor, este momento de aflição. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga paz no coração deles. Eu oro para que o Senhor traga, meu Deus, agora segurança, porque a nossa segurança está em Ti, porque a nossa paz está em Ti, porque a nossa busca pelo Senhor nos transforma, nos muda, nos molda, nos faz um novo homem, nos faz uma nova mulher. Por isso, Senhor, nesta hora, eu peço ao Senhor que vá de encontro com aquelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que a Tua palavra penetre no coração, que sejam transformados, receba a cura do Senhor, receba a restauração do Senhor, receba força, receba agora aquilo que você está precisando, preenchendo este lugar aonde tem angústia, aonde tem dor, que o Senhor possa trazer agora o bálsamo e que refrigerar agora a sua alma. Senhor, traz paz e tranquilidade para aqueles que estão totalmente, Senhor, desesperados. Que nós possamos, meu Pai, estar diante de Ti, renunciando a tudo que está à nossa volta, não olhando para a circunstância, mas olhando para o Senhor. Que, ó Deus, a Tua palavra possa alcançar no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser e transformar as nossas vidas. Eu oro e abençoo, Pai, aqueles que estão me ouvindo nessa hora. Eu abençoo a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter dias abençoados, dias onde nós venhamos estar fortalecidos no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.